Bom, Expedição Via Brasil hoje aqui em Pirassununga, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP. Eu estou aqui com a zootecnista, a professora Sarita Bonaguro Galo. Professora, obrigado por receber a Expedição Via Brasil. É uma oportunidade boa de a gente entender os outros elos da cadeia produtiva, em especial nas instituições de ensino, que têm gerado muito trabalho de ciência, tecnologia, né, e em especial também a formação profissional, né? Eu queria, começar esse nosso bate-papo de falar do seu trabalho, da formação profissional na zootecnia e a sua inserção no mundo da ovinocultura. Como é que começou isso? Essa paixão veio de onde? Bom, primeiro eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui da Expedição Via Brasil. Para a gente é um prazer e é uma honra estar recebendo vocês aqui. Eu entrei no curso de zootecnia em Lavras, na Universidade Federal de Lavras, e já nos primeiros meses do curso eu comecei a trabalhar com o professor Juan, que é... Saudoso professor Juan, um abraço. Exatamente, um abraço para o professor Juan. E aí a gente estava montando o setor de ovinos e começando as pesquisas lá com o professor Juan. E de lá para cá nunca mais parei de mexer com ovelha, né? Foi uma grande paixão realmente mexer com a ovinocultura, mexer com as ovelhas. E a ovinocultura abriu muitas portas para mim e me deu muitas oportunidades profissionais. Então, depois que eu terminei a graduação em zootecnia lá em Lavras, eu fiz o mestrado lá também com o professor Juan. Saí do mestrado, já entrei direto no doutorado com o professor Edson, na Unesp de Botucatu. Fiz meu experimento lá com o professor Edson e também na fazenda do professor do Chico, né? Que na época era presidente da Aspaco. E também fica meu agradecimento aqui aos dois, tanto ao Edson quanto ao Chico, que me deram oportunidades de fazer o meu experimento de doutorado. Quando eu terminei o doutorado, eu fui trabalhar como pesquisadora aqui no estado de São Paulo e também fui professora lá na Federal de Diamantina, em Minas Gerais. Fiquei um tempo trabalhando como pesquisadora e também como professora lá. Depois disso, eu fui dar aula na FASU. Lá em Uberaba. Lá em Uberaba. E fiquei lá na FASU muito tempo, também trabalhando com ovinos, também trabalhando com cabra. E lá a gente tinha, né, a ovelha voltada para a produção de carne, as cabras voltadas para a produção de leite. Fiquei lá em Uberaba, na FASU, muito tempo. E da FASU eu vim para cá, para a FZE, né, que é a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, aqui em Pirassununga, e estou aqui desde 2013. Foi um percurso de vida em vários locais, mas sempre com foco na ovinocultura, no desenvolvimento da ovinocultura e no desenvolvimento de pessoas, porque afinal de contas eu sou professora. E uma das minhas funções como professora é exatamente preparar o aluno para o mercado de trabalho, para atuar no mercado de trabalho, essa formação de pessoas mesmo, né? Professora, como é que a senhora tem visto nesse percurso da sua carreira profissional e passando por diversas regiões diferentes, instituições diferentes, como é que a senhora vê o contexto, o cenário da ovinocultura brasileira, dentro do que a senhora tem acompanhado? Como é que a senhora vê a ovinocultura no Brasil? Eu acho que a ovinocultura mudou muito, muito. Quando eu comecei a trabalhar com ovinocultura, em 1994, o cordeiro não tinha valor nenhum. Sim. As pessoas davam cordeiro para os outros e não tinha valor comercial. A carne, o valor comercial era zero. Né? A produção era muito familiar, muito pequena, e as pessoas simplesmente não tinham interesse. Nem de fazer pesquisa, nem de criar, o interesse era zero. E de lá para cá, o que a gente observa é uma profissionalização da ovinocultura. A gente tem muitos produtores excelentes, produtores muito profissionais. A ovinocultura, ela tem valor de mercado hoje, a carne, ela tem o seu valor. O leite cresceu, né, na década de 90. Falar em produzir leite de ovelha era loucura. É verdade. Né? E hoje está crescendo significativamente, né? Pois é. Quando eu estava fazendo meu doutorado na Unesp de Botucatu, até queria deixar isso registrado, porque foi muito interessante.
O professor Edson era uma pessoa muito visionária, e naquela época o professor Edson falou assim, nós precisamos estudar leite de ovelha. E ele montou uma das primeiras salas de ordenha e rebanho leiteiro no estado de São Paulo. Fantástico. E aí todo mundo falava que ele era estudar leite de ovelha, né? Um assunto assim que ninguém estudava porque ninguém tinha interesse, e ele foi visionário naquela época, falando, gente, o leite de ovelha vai crescer. E ele fez os primeiros trabalhos com leite de ovelha com a professora Cacirley, que hoje é professora lá em Dracena, na Unesp de Dracena. Foram um dos primeiros trabalhos avaliando qualidade de leite, avaliando persistência de lactação, selecionando ovelhas para a produção de leite. Veja, olha como mudou. Sem dúvida. Né? A pesquisa mudou, o foco das pesquisas mudaram, mas o sistema produtivo no Brasil mudou também. Aquilo que era incipiente, que não tinha valor comercial nenhum, hoje tem. Professora, e dentro desse contexto, né, dessa mudança no cenário, como é que a senhora tem visto o perfil do ovinocultor? Né? Que ovinocultor é esse que nós temos? Eu acho que a gente ainda tem um problema nesse sentido. Por quê? Porque alguns produtores de ovino não entenderam que a ovelha não é aquele bichinho para criar sem fim lucrativo. Não é um pet, né? Não é um pet. Então, nós precisamos enxergar a ovinocultura como uma fonte de renda. E a partir do momento que a gente enxerga que a ovinocultura é uma fonte de renda, a gente passa a fazer seleção genética, melhoramento genético, a gente passa a investir em forragem, em pastagem, em instalações que facilitem o manejo do rebanho. Claro. A gente passa a investir na nutrição, na reprodução, a gente passa a investir na instalação e no bem-estar. Quando eu falo investir, não significa que a gente está falando que esse produtor tem que gastar dinheiro. É investir tempo, porque tempo é um bem precioso dentro da ovinocultura. Nós precisamos investir tempo, nós precisamos investir dedicação e gestão. Sem dúvida. Isso não custa reais ou dólar, mas isso tem um custo dentro da sistema de produção. Sem dúvida. E o produtor, ele precisa investir nisso. Ele precisa investir no seu conhecimento nessas áreas, ele precisa investir dedicação na gestão dessas áreas para que a ovinocultura passe a dar lucro. Então, hoje nós temos produtores que criam carneiro e nós temos produtores que produzem carneiro. Que a gente estava falando antes sobre isso, Verdade. Né? Então, tem pessoas que têm ovelhas no rebanho, que não deveriam ser matrizes, mas ele mantém, porque ele entende que aquilo é uma ovelha. A partir do momento que o produtor ele enxergar que o seu animal precisa de uma seleção, o seu rebanho precisa de uma seleção, os animais que não merecem ser matrizes serem descartados e começar a criar animais produtivos, ele deixa de ser um criador para ser um produtor. Professor, como é que você vai ver o papel da academia, né, nesse processo de profissionalização da ovinocultura? Né, nós temos tido a oportunidade, com a Expedição Bem Brasil, de percorrer diversas instituições de ensino, universidades federais, institutos federais, universidades privadas, com profissionais extremamente dedicados, com trabalhos extremamente interessantes. Eu costumo dizer e brincar que é o Brasil que o Brasil não conhece acontecendo, né, na pesquisa com a ovinocultura e com a caprinocultura. Como é que a senhora entende o papel da academia nesse processo de levar o conhecimento, de trabalhar a profissionalização da ovinocultura no Brasil? Olha, eu acho que hoje nós estamos numa fase da pesquisa, principalmente aqui na FZEA, na USP como um todo, na Exalc também, onde a gente faz a produção de pesquisa de muito ponta. A gente faz pesquisa que a gente publica em revistas internacionais reconhecidas no mundo inteiro. Mas a gente tem muita dificuldade de falar com o produtor que está do nosso lado. A minha visão é que ainda existe uma distância entre a universidade e o produtor muito grande. Verdade. E até me envergonho um pouco disso, porque a gente
faz pesquisa tão top, publica em revistas internacionais, mas o nosso trabalho de extensão aqui dentro é muito pequeno. Hoje, por exemplo, a gente está atendendo somente 3 produtores, né? E poderia ser muito mais amplo. Eu acho que esses momentos como a gente está vivendo hoje, que a gente pode conversar com você e você tem essa comunicação ampla com os produtores, é excelente forma de divulgar o nosso trabalho e esse produtor saber que nós existimos e que nós estamos aqui para atender as dúvidas deles também. Claro. Peço que os produtores que estejam assistindo e que tenham dúvidas, entrem em contato. Nós temos o maior prazer em estreitar essa comunicação e ajudar esse produtor a deixar de ser um criador para ser um produtor de verdade, né? E hoje aqui na FZEA nós fazemos isso, fazemos pesquisa, ensino e extensão, mas o nosso braço de extensão ele ainda é curto. Poderia ser muito maior. E depende muito do produtor sair da zona de conforto também, né? Porque a universidade não tem como sair batendo na porta de cada produtor. Agora o produtor pode aproximar, ele pode buscar isso dentro da faculdade, porque a instituição ela tem esse papel também, né, de levar esse conhecimento, de atender esse produtor, seja em grupos de extensão, seja nos grupos de estudo. Quer dizer, existem ferramentas de aproximação que o produtor pode usar, né? E com certeza, e o nosso grupo de estudo, o GPRUSP, a nossa universidade, a FZEA, ela é aberta aos produtores, né? Então, por favor, entrem em contato, venham visitar o nosso setor, como nós criamos, o que nós fazemos. Será um prazer receber os produtores aqui, esclarecer algumas dúvidas que muitas vezes são básicas, mas são fundamentais para que o sistema produtivo tenha sucesso, né? E a gente está com as portas abertas. Para falar um pouco mais desse trabalho, nós vamos ter a oportunidade agora de ir a campo, de conhecer o trabalho sendo desenvolvido aqui com alunos de mestrado, doutorado, com a pesquisa, né, para conhecer um pouco mais desse trabalho. Vamos lá para o campo para conhecer esse trabalho? Bora lá. Segue a gente, acompanha a gente que nós vamos conhecer esse trabalho aqui, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Pirassununga, aqui na USP. Etapa Sudeste, Estado de São Paulo, da Expedição Bia Brasil. Em terras paulistas, a expedição conta com o patrocínio de cachaça Tropicana, produzida pelo meu amigo Leonardo Abrantes, de Maracaxeta, Minas Gerais. Uma cachaça de excepcional qualidade, produzida artesanalmente, atendendo a todas as normas, regras e requisitos do Ministério da Agricultura e da Vigilância Sanitária. A produção de cana-de-açúcar, com todas as práticas culturais agronômicas adequadas, manejo de solo, controle de pragas e doenças, adubação e, principalmente, a colheita no ponto certo para garantir a matéria-prima para a qualidade da cachaça Tropicana. Toda a estrutura do alambique, permitindo a moagem, a filtragem do caldo e a fermentação com a utilização de fermentos naturais. A destilação em alambiques de cobre, aquecidos a vapor, permitindo um ambiente isento de fumaça, garantindo não só a qualidade da cachaça Tropicana, mas um ambiente adequado para todos os colaboradores que lá trabalham. Todo o destino dos resíduos da produção da cachaça Tropicana reutilizados na propriedade, garantindo assim o atendimento às normas ambientais e sustentabilidade da cachaça Tropicana. E o mais importante, o envelhecimento da cachaça Tropicana em barris de Imburana, de Jequitibá, de Bálsamo e de Carvalho Europeu. Eu vou degustando a minha cachaça Tropicana aqui e se você quiser pedir a sua aí, entrega na sua residência. Peça a sua já. Vamos fazer um brinde aqui, a ovinocultura e a capinocultura, com a cachaça Tropicana. Obrigado, Léo, pelo apoio à Expedição Bia Brasil na etapa Sudeste no estado de São Paulo. Cachaça Tropicana, peça já a sua. Forte abraço. Bom, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos aqui na USP, no município de Pirassununga. Eu estou aqui com a professora Sarita. Professora, que setor é esse que nós estamos tendo a oportunidade de visitar, né, e que trabalhos são feitos aqui? Nós estamos no setor de ovinos e caprinos, mas a área que nós estamos especificamente é da ovinocultura. Eu estou com a minha aluna Flávia, de doutorado. A gente tem um grupo de pesquisa aqui que se chama GPRUSP, e tem vários alunos aqui presentes, né? Ok. E o nosso principal trabalho aqui hoje é realmente estudar a nutrição da ovelha, sobre ela mesma, mas também sobre os descendentes e os impactos que isso tem na ovinocultura.
Vou deixar a Flávia explicar um pouquinho o projeto de doutorado dela e da aluna Daniela também que está aqui. Flávia, se quiser explicar um pouquinho sobre o projeto, quando que a gente começou a fazer a nutrição. O nosso foco aqui, principalmente da minha parte, é a nutrição a partir do terço final de gestação das ovelhas. E a gente conseguir ver essa influência no que a gente chama de programação fetal. Como que vai a interferência do manejo da nutrição, no caso que a gente dá no final da gestação, o como ela vai intervir na sua cria, no desempenho da sua cria. Essas ovelhas aqui que a gente está vendo, fora algumas exceções, essas ovelhas aqui, a grande maioria são ovelhas que já foram desmamadas, são ovelhas que deram cria entre julho e agosto, portanto, lá com 2 meses e meio de vida, pós-parto, de lactação, a gente faz o desmame, a separação, né? Então, essas ovelhas aqui já foram separadas das suas crias, tá fazendo uns 2 meses que a gente fez a separação. É bom lembrar que lógico que a matriz genética interfere muito na prole, mas não adianta nada ter uma excelente matriz genética, uma excelente raça e não fazer o manejo, a nutrição correta. Não é ter o animal premiado que vai fazer todo o trabalho, todo o papel. Então a gente foca muito na nutrição dessas ovelhas durante a gestação. Mais especificamente, a gente andou estudando nos últimos 5 anos um elemento que se chama cromo, como suplemento nutricional, e a gente está fazendo o estudo desse cromo, nesse último experimento aqui dessas ovelhas, o cromo sendo suplementado em 3 níveis diferentes de aporte nutricional. Um aporte nutricional que a gente diria baixo, controle, de acordo com a exigência, e acima, com abundância de nutrientes, e ver como que o cromo, nosso suplemento, que dá para dizer que ele é um otimizador do uso de energia, como que o cromo se comportaria nesses 3 contextos, né? Porque a gente sabe que em muitas propriedades existe o contexto de subnutrição, o contexto de nutrição adequada e, por interesse científico, né, ver como que o cromo, né, se comporta no contexto de subnutrição, além, né, abundância. E já tem resultados aí positivos dessa influência do cromo? Já dá para trabalhar isso a nível de produtor? A gente já está indo para o 3º projeto, né, estudando o cromo. E sim, o que a gente observa é que o cromo, ele realmente auxilia nesse metabolismo energético da ovelha, principalmente na gestação e lactação. E nos trabalhos anteriores, o que a gente observou é que quando a ovelha está bem nutrida e ainda recebe esse suporte nutricional de cromo, esse aporte a mais de cromo, a gente tem uma descendência que fica mais pesada até o abate. Então é um efeito a longo prazo, não é um efeito só no peso ao nascer, mas esse efeito fetal, ele se estende até o abate. E no nosso primeiro projeto a gente observou esse efeito da nutrição materna até a 2ª geração. Então a gente observou o efeito na mãe, na primeira geração das filhas e na 2ª geração. O que a gente observou? Que essas crias vindas de uma mãe bem nutrida, elas tinham melhores índices reprodutivos, e a gente também fez um estudo econômico e ele foi a ovinocultura que deu mais lucro. Então, esse investimento na nutrição materna, ao longo prazo, ele se paga e ele realmente deixa o sistema produtivo mais lucrativo para o produtor. Professora, pensando aí no efeito da matriz, né, na produção de cordeiros, e sabendo aí de uma matriz com vida útil na propriedade, né, de pelo menos 7, 8 anos de vida útil, como é que a senhora vê esse trabalho, né, pensando na matriz e a nutrição da matriz, nesse efeito da nutrição, na vida útil e na qualidade do cordeiro produzido? O que a gente observou nos projetos anteriores e se repetiu nesse projeto da Flávia e da Daniela agora, foi que a gente tem uma menor taxa de mortalidade até o desmame. A gente tem um cordeiro mais pesado porque logo depois do desmame aqui, esses animais são levados para a terminação no confinamento. E a gente observa um animal terminado mais pesado, a gente observa uma maior deposição de músculo na carcaça,
E aí, quando a gente vende por quilo, né, o animal por quilo vivo, obviamente isso rende mais. Claro. Esse investimento, então, que não é tão alto assim na nutrição da ovelha, porque a gente não está fazendo uma super alimentação, claro. A gente só está dando uma alimentação correta para a ovelha lá no final do sistema produtivo, que é a venda da carne desse cordeiro, ela gera mais lucro. E se a gente continuar observando as filhas que não vão para abate, mas vão ficar para serem novas matrizes, são realmente borregas melhores. Elas entram no cio primeiro e elas acabam dando crias mais pesadas também. Então, é realmente o efeito da nutrição da ovelha, ele não é momentâneo. Pariu, acabou esse efeito. Não, ele é um efeito a longo prazo dentro do sistema produtivo. Então, se a gente pegar, como você mesmo falou, né, um animal que eu vou trabalhar com ele 7, 8 anos, se ele veio de uma gestação saudável, eu vou ter lucro com ele 7, 8 anos. Agora, se eu tenho um animal que veio de uma gestação fraca, ou mesmo um animal que a mãe dele era muito debilitada, eu também vou ter prejuízo com esse animal 7, 8 anos. Perfeito. Conhecer aqui detalhes desse projeto com base na alimentação e nutrição das matrizes, focando na produção de cordeiros. Mas tem muito mais detalhes para a gente conhecer e nós vamos explorar um pouco mais desse trabalho sendo desenvolvido aqui. Pessoal, um trabalho extremamente importante que é levar em consideração a nutrição e a influência da matriz na produção de cordeiro. Por outro lado, a gente sabe que a nutrição tem um custo de produção hoje na ovinocultura, variando aí de 60% a 70%, dependendo do sistema de produção. Como aliar isso, a necessidade da nutrição e essa influência na ovelha com a operacionalidade do custo de produção no dia a dia do produtor rural? Eu acho, Luciano, que o principal realmente é investir na nutrição da ovelha em sistema de forragicultura, no pasto, né? E aí a gente tem que investir na fertilidade do solo, na adubação do solo, para que a gente realmente tenha um bom pasto, para que quanto mais bem nutrida a planta, mais bem nutrido vai estar o animal. Claro. É uma sequência. Então eu acredito que esse é o principal sistema que a gente deveria estar usando no Brasil, pela extensão que temos no Brasil e pela capacidade que nós temos de produção de forragem. Isso reduziria realmente muito o custo do sistema de produção como um todo. É lógico que dependendo da época do ano, a gente não vai ter forragem porque falta temperatura, falta luminosidade e falta água. Nesse caso, quando a gente não tem realmente a produção de forragem, a gente tem que investir numa suplementação. Mas o produtor ele tem que pensar que a suplementação ela tem que ser calculada e feita um ano antes, na época das águas. Então, se ele vai produzir a própria alimentação que ele vai usar na propriedade, ele já tem que ter feito esse planejamento antes. Porque comprar alimento na época da seca, ele sempre vai pagar mais caro. Com certeza. Então, esse planejamento, essa gestão da nutrição, o produtor ele precisa fazer com pelo menos um ano antes. Quer dizer, antes de ser pecuarista, é ser agricultor, né? Produzir volumoso de qualidade e em quantidade, né? Exatamente. Não, às vezes o produtor até fala, eu crio meus animais no pasto, mas o pasto está muito enfraquecido, temos muitas manchas sem forragem, ou mesmo a forragem, né, está sem nutrição há muito tempo, não vê uma adubação há muito tempo, então essa planta ficando mais fraca, obviamente eu vou ter um animal mais fraco também. Então a base na nutrição da ovelha continua sendo a forragem. Outra coisa que a gente tem que pensar é acertar a taxa de lotação. Quanto mais superlotado, mais problemas de saúde esse animal vai ter. Ovelha e superlotação não combina em nenhum sistema, seja no pasto, seja no confinamento. A gente tem que pensar então em ajustar a fertilidade do solo, a nutrição dessa planta, a disponibilidade dessa planta e a superlotação dos animais que devem ser realmente evitados, né? Uma ovelha bem nutrida, seja no pasto ou com uma suplementação na época que a da seca, ela vai realmente gerar um cordeiro melhor. E aí eu vou pedir para a Flávia explicar um pouquinho para vocês sobre a importância de manter o score de condição corporal constante. Show! A partir, né, a ovelha chega lá no seu terço final de gestação, lá pelos seus 3 meses e meio de gestação,
é invariável que a ovelha vai começar a perder score. Entra o tal do balanço energético negativo. O útero muito grande, rumen começa a ficar com o espaço comprometido para enchimento. Então a ovelha, seja um manejo nutricional perfeito ou pior, ela entra nesse balanço energético negativo e começa a perder score. A nossa missão, né, tem que ser, nesse momento, na ovinocultura, fazer essa amplitude de perda de score nesse período, porque a ovelha vai perder score do terço final de gestação até a desmama, ela vai só perder. O que a gente pode fazer, que a gente pode controlar, é fazer essa amplitude de perda de score ser a menor possível. Daí vem a importância da suplementação correta nesse momento de terço final de gestação e lactação. Eu acho que não tem como fugir da suplementação nesse momento. A ovelha que vai variar menos de score, ela vai ter um cordeiro, vai parir um cordeiro mais pesado. Esse cordeiro vai ter um desempenho interessante, melhor na cria. Produção de leite dessa ovelha na cria, produção de leite é a base de uma boa cria, vai ser superior também. Então o que a gente faz com a suplementação é isso, fazer esse score de condição corporal cair menos, variar menos. É isso que a gente busca aqui, tentar botar ele por estável, sabendo que nesse período é um período crítico. Flávia, aí lembrando que evitar esse efeito sanfona, né? O momento em que a ovelha está com score 3, 4, depois ela volta para o score 2, quer dizer, manter uma condição de score corporal e preparar essa ovelha bem antes dela entrar na estação de monta, né? Quer dizer, isso não é só lá no momento do terço final, no momento da aparição, quer dizer, a ovelha tem que manter uma condição de score corporal regular o ano todo, né? As consequências virão depois. E lembrando, né, que assim, para manter esse score de condição corporal constante, não é só nutrição. A gente também tem que investir, por exemplo, no controle da verminose, principalmente se os animais ficarem a pasto o ano todo, porque a verminose também pode fazer uma oscilação do score de condição corporal, e coisas muito simples que a gente tem que prestar atenção. Um casco bem feito para que ela possa andar no pasto sem dor, né? Descartar os animais que estão realmente muito velhos e que já estão tendo perda de dente, que vai ter mais dificuldade de comer a pastagem e manter o score de condição corporal. E às vezes um animal mais magro, ele pode roubar o lucro da propriedade, porque ele não vai produzir igual um animal saudável. Então é importante também o produtor ficar atento a saber o momento de descartar um animal. Claro, né? Com certeza. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, um registro, um desabafo, sei lá, é que nem toda ovelha é matriz. O produtor, ele tem que fazer uma seleção daquilo que realmente é uma ovelha e daquilo que é uma matriz. Tem que ter critério técnico, né, professor? Precisa ter um olhar técnico sobre esse animal. Nem todo animal vai ser uma matriz. Então a gente também tem que saber selecionar dentro do nosso rebanho aquilo que entra na estação de monta e aquilo que deveria ser descartado. Né? E lembrando que além dessa condição corporal, habilidade materna, produção de leite, né, condição, no mesmo plantel você tem fêmeas que vão parir um cordeiro mais pesado, mais leve, mesmo que ela tenha uma condição corporal adequada, às vezes é uma condição de parição, e aí esses critérios com indicadores zootécnicos são fundamentais para a seleção, né? E para isso os animais precisam ser identificados, porque senão o produtor não consegue selecionar, então coisas básicas mesmo. Ter uma identificação, acompanhar os índices produtivos, os índices zootécnicos dessas ovelhas, saber qual é o momento correto de descartar, e não ter dó de descartar, porque uma ovelha não produtiva, ela rouba o lucro daquela que está produzindo. Professor, além de avaliar essa condição da ovelha, vocês têm desenvolvido um trabalho também, que é entender o comportamento da ovelha com as crias, né? E aí já é outro trabalho de pesquisa que vocês estão fazendo aqui. Isso, da Daniela. A Daniela, ela estuda outra fase do sistema produtivo, né? Que é quando a gente desmama o cordeiro. Aí a Daniela, ela avalia o efeito da nutrição da ovelha nos filhos. Dani, se você quiser falar um pouquinho da importância da nutrição da ovelha sobre a taxa de mortalidade e ganho de peso depois lá no confinamento? Então, como a professora Sarita falou, e a Flávia também, né, a gente deixou bem claro, né, que é muito importante durante a gestação da ovelha, a gente cuidar bem da ovelha, ter uma boa nutrição, e isso vai impactar, né, a vida do filho, até se a gente for pensar, né,
Se for uma fêmea, uma matriz, né, que ela vai ser uma matriz no futuro, ou o cordeiro, a gente pensar, né, em tudo, né, desde do início desse animal até a fase do abate. Então, a gente avalia sempre os animais já no nascimento e acompanha, né, durante toda a fase de crescimento dele, né. A gente consegue sempre observar que os animais que nascem de ovelhas bem nutridas, que a gente conseguiu, que ela tem uma boa produção de leite, eles se desenvolvem muito melhor, né? A gente pensando desde da cria até o desmame, pensando sempre no ganho de peso, né? Vai aumentando ao longo do tempo. E depois no confinamento, é muito importante também, né, pela vida do cordeiro lá, no ganho médio diário, como ele vai se desenvolver no confinamento. E isso tudo no abate a gente consegue levar, né, avaliar tudo no abate, principalmente em rendimento de carcaça, os rendimentos de corte. Então, um animal que ele não nasceu bem, né, de uma ovelha que foi bem nutrido durante a gestação, ele não vai ter o mesmo desempenho de um animal que foi bem cuidado, né, bem tratado durante a gestação e teve uma boa nutrição durante toda essa fase. Então, no confinamento, a gente sempre avalia o ganho médio diário dos animais. No abate, a gente faz o rendimento de carcaça, os rendimentos dos cortes. Além aqui que na pesquisa, a gente avalia, né, outras considerações, né, pensando mais em gordura da carcaça, em desenvolvimento muscular, mas é isso. Professor, como a gente comentava, né, esse lote aqui, a Flávia comentava com a gente, um lote de ovelhas recém-desmamadas, né, há pouco tempo desmamadas, e que mantiveram o score corporal, já preparando, inclusive, essas ovelhas para uma próxima estação de monta, né? Quer dizer, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. E nesse lote aqui, nós temos o experimento com 3 tratamentos diferentes. Okay. Então, nós temos um tratamento onde a gente submeteu as ovelhas a uma restrição nutricional. E aí você pode observar que tem algumas ovelhas magras aqui dentro do lote. São as testemunhas aí? São as nossas testemunhas negativas, né? Uhum. A gente também tem um lote de ovelha que foi tratado sem nenhum tipo de restrição. E aí é possível observar nesse lote as ovelhas que não sofreram restrição com score de condição corporal alto, numa escala de 1 a 5. Nós temos ovelhas aqui com score 3 a 4. Ou seja, elas já estão prontas para um novo ciclo reprodutivo e começar o sistema de produção tudo de novo. Enquanto que as ovelhas que passaram por uma restrição nutricional, a gente ainda tem que engordar para depois começar o ciclo produtivo. Então, é um gasto a mais, tanto de tempo, quanto de alimento, quanto de espaço dentro da propriedade. Isso tudo faz com que essa ovelha ela seja muito mais cara do que uma ovelha que manteve o score de condição corporal em torno de 3. Porque aquela que manteve o score de condição corporal em torno de 3, ela já está pronta para um próximo ciclo produtivo. Obviamente, ela é muito mais barata do que a outra que eu ainda tenho que engordar para começar o ciclo novamente, né? Perfeito. Então, e não há necessidade de superalimentar. Isso é importante também a gente frisar. As ovelhas muito gordas, elas também atrasam o cio e elas também são prejuízo dentro da propriedade. Os extremos são problema, né? Muito magro e muito gorda sempre tem problema, sempre tem problema. E por incrível que pareça, as muito obesas, elas podem ter toxemia de gestação, podem ter hipocalcemia e elas podem inclusive vir a óbito, aumentando a taxa de mortalidade dentro do rebanho. Então, a ideia é que o produtor ele trabalha a ovelha no score aí entre 3 e 4. Nunca acima de 4 e nunca muito abaixo de 3. Essa faixa aí de 3 a 4, numa escala de 1 a 5, ela é perfeita. Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, na USP Pirassununga, geração de conhecimento e tecnologia no desenvolvimento da ovinocultura. Vamos lá que tem muito mais para a gente conhecer aqui. Isso aqui é só para mostrar, Luciana, exemplificar aquilo que a gente estava conversando, né? Então, um animal onde a mãe pariu com restrição alimentar, e ela pariu tão magra e tão sentida que a produção de leite foi muito baixa, e aí o cordeiro acabou tendo que ser tratado na mamadeira. Um outro animal com a mesma faixa de idade, só que a mãe bem nutrida, ele ainda não desmamou, mas olha o tamanho dele. Olha a diferença entre os dois. É verdade. Fora que esse que foi criado na mamadeira é um custo a mais para o produtor. Com certeza.
porque ele tem que ter o leite ou da cabra ou da vaca para tratar. Então ele nem tem vigor. Você vê que esse está muito mais difícil de segurar e o outro totalmente manso. Exatamente essa a importância da nutrição da mãe. A diferença do lucro e do prejuízo está aqui, né, professor? O resultado positivo ou não na propriedade. Está, né, na mãe, não está no restante. Verdade. Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer esse trabalho da nutrição no efeito da matriz e no resultado econômico da ovinocultura de corte. Professora, ensino, pesquisa e extensão. Um tripé que as instituições têm trabalhado muito e nós estamos aqui com um seleto grupo que faz parte aqui de vários trabalhos que já tem desenvolvido com esse tripé, né? Conta um pouquinho para a gente desse trabalho aqui da universidade. O setor, além da pesquisa que a gente já conversou, nós também damos aula aqui para graduação e para pós-graduação, né? E todo o suporte para a aula, quem oferece é a Prefeitura do campus da USP de Pirassununga. A gente tem o João, né, o funcionário que está aqui com a gente hoje, que ele que ajuda nas aulas, ajuda também a manter o rebanho quando não está tendo nenhuma pesquisa, é o responsável pelos animais e pela manutenção do setor. Ok. Se não tivesse esse suporte dos funcionários e da Prefeitura do campus, seria muito difícil essa outra parte que é o ensino. Nós damos aulas aqui no setor, a gente dá aula para o curso de zootecnia, para o curso de medicina veterinária e para o curso de engenharia de biosistemas. Então são vários alunos com enfoques diferentes nas aulas, mas onde a gente usa os animais para ensinar o manejo. E para isso a gente precisa realmente desse suporte do funcionário, da prefeitura. E é fundamental ter esse apoio, né, do setor administrativo para que a coisa funcione efetivamente, Com né? certeza. Para ter essa operacionalização e principalmente, né, nesses diversos trabalhos que são feitos aqui no ensino, a pesquisa e na extensão, né? É fundamental ter o trabalho do João aqui, né, mantendo a estrutura funcionando o tempo todo, né? Exatamente. E esse olhar, né, do funcionário sobre o animal, se tem algum animal que não está bem, fazer o tratamento correto e manter toda a nutrição e o manejo realmente do setor, né? Nós, professores, nós temos esse apoio aqui dentro da FZEA USP e que funciona muito bem. João, como é que tem sido trabalhar aí o setor nesse tempo todo que você está aqui e principalmente, né, ter esse funcionamento aqui dos alunos com experimentos diferentes, formatos diferentes, você está envolvido nesse meio tempo todo? Faz 27 anos que eu trabalho aqui. Já está virando patrimônio do setor? Sempre apoiando, um ajudando o outro, sempre aqui. Dando apoio para isso aí. Professor, e aqui no grupo de alunos que estão aqui, né, que atividades estão sendo desenvolvidas também dentro desse tripé ensino, pesquisa e extensão? Olha, aqui nós temos alunos que são bolsistas, nós temos alunos que não são bolsistas e as atividades são bem diversas. A gente tem alunos de iniciação científica, que está focado mais na pesquisa. Nós temos os alunos que fazem estágio aqui com a gente, e aí nós temos alguns alunos aqui do curso de zootecnia, do curso de medicina veterinária, mas eu já estendo o meu agradecimento aos outros alunos que não estão aqui com a gente hoje. O nosso grupo é um grupo grande, e sem esses alunos seria impossível fazer tudo que a gente faz, e nós realmente fazemos muita pesquisa, e sem o apoio dos alunos de graduação e pós-graduação seria absolutamente impossível. Ao mesmo tempo que eles me ajudam, porque daí a gente consegue fazer as pesquisas, existe essa mão, essa retribuição nossa também, preparando esses alunos para o mercado de trabalho. Esse aluno que faz estágio, que faz iniciação científica, é um aluno diferente. É um aluno que tem muito mais conhecimento, porque ele consegue unir o conhecimento teórico da sala de aula com o prático adquirido aqui. Então é um aluno diferente. Perfeito. Essa importância da universidade de preparar bem um aluno para ser um ótimo profissional lá fora, no mercado de trabalho, é essencial e a ovinocultura contribui com isso. Claro, sem dúvida. A gente pensa sempre na ovinocultura como uma produtora de leite, de carne, de lã, mas nós também geramos conhecimento e profissionais. Então isso também é eu sou grata às ovelhas por isso também. Isso também faz parte da ovinocultura, né? E esse trabalho de extensão que vocês têm procurado também desenvolver, como é que tem sido isso e como é que vocês têm trabalhado a extensão aqui? A Amanda, ela escreveu um trabalho de extensão e ela também é bolsista nesse projeto de extensão. O Miguel também ajuda no trabalho de extensão.
onde nós atendemos alguns produtores aqui da região, produtores que normalmente não teriam acesso a uma assessoria, porque por restrições financeiras. Então, nós conseguimos dar um apoio para esses produtores, vamos até a propriedade e a gente olha qual é a necessidade desse produtor, e então a Amanda, o Miguel, e também os outros alunos que não estão aqui hoje, que fazem parte desse grupo de extensão, desenvolvem todo um projeto que eu vou pedir que a Amanda explique um pouquinho para vocês. Bom, a gente seleciona as propriedades de pequenos produtores de ovinos aqui da região, e aí a gente vê quais são os desafios que eles enfrentam. Pode ser qualquer coisa, nutrição, reprodução, infraestrutura, e a gente elabora soluções baratas e práticas para que eles consigam fazer e realizar na propriedade. E é uma forma de melhorar a ovinocultura aqui da região. Como é que tem sido essa sua experiência na extensão e na sua formação profissional? Contribui vocês que estão aí na lida, né, e vivenciando o dia a dia do produtor? Sim, porque cada produtor é uma situação diferente, né? Então a gente acaba aprendendo junto com eles a solucionar os problemas, e eu acho que vai ajudar muito na nossa vida profissional. Professor, é a oportunidade de aproximar a academia do produtor, né? Exatamente. É uma pena só que a gente não consiga fazer mais, estender isso para uma região maior, porque realmente nós temos muitas atividades aqui dentro e fica muito complicado estender. Mas só da gente estar podendo ajudar a comunidade de Pirassununga, para nós a gente já tem bastante orgulho em relação a isso. Perfeito. Conhecendo um pouco mais os detalhes aqui, ensino, pesquisa e extensão, USP de Pirassununga, aqui na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Professora, um exemplo prático daquilo que a gente está falando, do efeito da matriz, né, nos filhotes, no caso aqui um lote de borregas, né? O que a senhora podia ressaltar aqui desse trabalho, e principalmente nesse lote que nós estamos vendo aqui? Nesse trabalho, o que a gente pode observar é que essas borregas, elas são realmente muito jovens, né? Então elas foram desmamadas recentemente, elas devem ter em torno de 90 a 100 dias. São animais que pelo próprio fenotípico, pela própria visualização de conformação de corpo, a gente percebe já um potencial para serem matrizes. São animais que não são puros, são animais mestiços, mas o que nos importa aqui não é o padrão racial em si, mas o potencial que esse animal tem de ser uma boa matriz futuramente. Qual que é a nossa ideia no projeto? É exatamente isso. Avaliar como que a gestação delas influencia na vida produtiva delas ao longo do tempo. Em projetos anteriores, como a gente já conversou, quando a mãe era bem nutrida, a gente teve filhas bem nutridas que entraram em estação de monta mais cedo do que as demais, né, em comparação com o grupo que era controle, que era um grupo negativo. Ok. E esse efeito, então, ele é a longo prazo, Luciano. É isso que, às vezes, a gente precisa divulgar esse conhecimento científico para a comunidade produtiva, né? Que esse investimento na matriz, ele é realmente a longo prazo. É um investimento que ele é feito durante a gestação, mas também antes da estação de monta, como a gente estava falando, mantendo o score de condição corporal em torno de 3, ao longo do ano, a gente vai ver um benefício na filha, e se a gente pensar que essa filha, nós vamos ficar com ela 7, 8 anos, é um custo-benefício excelente. Sem dúvida. Porque a gente gera animais muito jovens e muito bons, e que nós vamos poder explorar aí por 7, 8 anos, e que, dependendo da raça que a gente estiver trabalhando, até mais tempo que isso. Professor, essa condição de precocidade, né, e características maternas, de habilidade materna, produção de leite, né, de produção de cordeiros com bom peso, né, esse efeito da matriz nessas ovelhas traz tudo isso com um ciclo que é curto na ovinocultura, né? Então é fundamental o produtor ter esse entendimento e a importância que isso traz para o resultado econômico, né? Exatamente. E lembrando que essa precocidade, a gente também tem que tomar cuidado, porque existe um ponto ótimo para que esses animais entrem na primeira estação de monta. Uma coisa é ela entrar em puberdade mais cedo, a outra é a idade e a estação de monta. Nunca o produtor deve colocar uma borrega muito jovem na estação de monta,
Por quê? Porque essa borrega ainda está em fase de crescimento e se ela ficar prenha muito jovem, o crescimento para. Então todo efeito que a gente teve da mãe e desenvolvimento dela, nós perdemos. O fato dela ter um desenvolvimento corporal ótimo não significa que ela está pronta para a primeira estação de monta. O estágio fisiológico tem que estar adequado ao desenvolvimento também, né? Exatamente. Então o produtor sempre tem que tomar cuidado com isso, que a idade para a primeira estação de monta, ela tem que vir próximo lá dos 10 meses, até mesmo, dependendo da raça, próximo de 1 ano. Porque aí sim a gente tem um animal que cresceu todo o potencial dele, ele vai estar no score de condição corporal bom e um bom peso também. Então, para entrar na estação de monta, o animal ele precisa ter 3 condições, né? Idade, peso e score. Perfeito. Detalhes aqui importantes para você, ovinocultor que acompanha a Expedição Bora Brasil, de entender todas essas fases para ter a sua ovinocultura com resultados eficientes e econômicos. Bom, professor, um outro trabalho interessante por onde a gente tem passado nas instituições de ensino são os grupos de estudos, né? Como é que tem sido esse trabalho aqui? Existe um grupo de estudo aqui na USP, né? Vocês têm esse grupo aqui? Nós temos um grupo de estudo que se chama GEPRUSP, okay, que a Flávia e a Amanda são as responsáveis, junto com a Daniela também, elas que organizam o grupo de estudo. O grupo de estudo ele tem a finalidade de discutir alguns temas técnicos, que alguém pode trazer, algum artigo técnico, algum conhecimento técnico, mas também a gente discute o dia a dia do experimento e do manejo dos animais. Então é um momento para parar aquela correria do dia a dia e refletir um pouco sobre o que está sendo feito, como está sendo feito, e é um momento também dos alunos terem a oportunidade de perguntar e tirar dúvidas. Queria perguntar para a Flávia e para a Amanda, né? A gente sabe que muitas vezes na academia nós temos alunos que passam pela universidade, né? Cumprem as disciplinas obrigatórias, formam, vão embora, não desmerecendo, obviamente, dessa formação profissional. Mas existe também esse trabalho que vocês fazem ao participar dos grupos de estudo. Para a formação profissional de vocês, como é que tem sido a oportunidade de participar do grupo de estudo? Agrega? Agrega muito valor, né? Porque quando eles vêm para cá no estágio, aí a gente tem normalmente a reunião uma vez por semana, aí eles vêm com essas dúvidas que acontecem no estágio durante o manejo, e a gente faz o tema de acordo com essas dúvidas deles. Então, às vezes a gente que palestra, professor ou algum aluno que está interessado, e a gente discute depois da reunião. Se ficou alguma dúvida, aí depois, na parte prática, eles viram a diferença e eles podem colocar aqui no estágio. Como é que tem sido essa participação dos alunos? Os alunos têm se motivado a participar? Como é que vocês têm motivado que outros alunos participem do grupo? Nossa, tem tido uma motivação bem grande dos alunos, é muito bonito de ver, tem tido um interesse, eu senti esse último ano até maior. É muito legal ver isso, porque a gente consegue ver a evolução do aluno e a evolução é tão rápida. É muito bonito de ver. Ele entra aqui com 1 mês, assim, ainda está perguntando coisas básicas, lógico, tem toda a abertura, porque está começando. Muitos alunos não cursaram a disciplina ainda de caprinos de a grande maioria não. Vem às vezes como o primeiro contato com a pecuária prática, às vezes é o estágio no setor. Então é muito legal que no manejo do dia a dia acumula dúvidas, às vezes na correria a gente consegue conversar e responder, mas ter o espaço do grupo de estudos para eles se sentirem confortáveis, a professora dá muito essa abertura, do aluno perguntar o que ele quiser, o que ficou aí de não bem estabelecido naquela, o que você não entendeu. E isso é essencial para a formação do aluno, ele não ter medo de perguntar, não, eu não entendi aquela coisa que vocês fizeram aquele dia, eu não entendi. Alunos de todos os níveis, todos os anos que a gente recebe. Então, aluno que pergunta, não, mas por que a diferença do volumoso e do concentrado? Por que tem esses nomes? Perfeito. Então, é muito bom, é uma delícia poder resolver, solucionar. E são de cursos diferentes? Participam do grupo de outros cursos ou só zootecnia? Não, nós temos zootecnistas e médicos veterinários. Então, a gente tem os 2 cursos aqui. E como a Flávia comentou, de diversos anos. Então a gente tem desde aluno que acabou de entrar na faculdade, até aluno que na hora que vai fazer a disciplina de ovinocultura se interessa e vem ficar com a gente também. A disciplina de ovinocultura, ela está no último ano, então ele faz a minha disciplina e vai para estágio.
Por isso que a grande maioria dos meus alunos nem fizeram a disciplina ainda, mas já estão participando, né? E o legal é que aqui no setor a gente nunca ficou com poucos alunos. O setor tem uma movimentação grande de alunos e eles vêm assim, indicados pelos próprios alunos, né? Um vai indicando para o outro, olha, faz estágio lá, olha, fica lá. Alguns alunos ficam por um período de 1 ano, mais ou menos, e depois eles vão fazer estágio em outros setores, mas também a gente tem aluno que fica com a gente de quando entra na faculdade até a hora de se formar. Acontece um pouco de tudo, mas a gente sempre incentiva que o aluno, por mais que ele esteja aqui com a gente na Ovinocultura, ele explore a faculdade como um todo e aumente o seu conhecimento como um todo. E a abertura para vir, tirar dúvida e ficar aqui no setor com a gente, ela é enorme, realmente. Existe um processo seletivo? Participa quem quer? Como é que funciona? Você entra a qualquer momento, sai a qualquer momento? Como é que é a organização desse processo? Fica mais movimentado quando a gente está com experimento. Né? Quando a gente não está com experimento, é só manejo do setor, essa movimentação cai um pouco. Então nós temos mais alunos no momento em que a gente está com experimento, seja no confinamento, seja aqui no setor, é quando nós temos um volume maior de alunos. Mas o grupo não faz processo seletivo, nós aceitamos todo mundo. Já está aberto a quem quiser participar, basta procurar as meninas aqui para integrar. Para integrar. A ideia é que todo mundo tenha a oportunidade de aprender. Vocês, inclusive, têm divulgado os trabalhos aí do GPRUSP, né? Existe um Instagram, um contato, vocês divulgam esses trabalhos? Como é que funciona? Sim, a gente tem Instagram, é @gcrusp, aí se vocês quiserem acessar. Fica o link aqui, você que está acompanhando, fica o link aí do Instagram do GPRUSP. Normalmente as meninas filmam o que acontece no dia a dia, de como que é o manejo aqui, ou às vezes está com outro experimento, a gente também filma o dia a dia. Também tem algumas caixinhas que a Flávia coloca, alguns outros vídeos que está explicando de como é feito o manejo, como é feito o experimento. E aí a gente entra em contato, algumas outras pessoas vêm perguntando nos directs de que como é que faz, como é que funciona, como é que faz para poder estar tendo um estágio, né? Às vezes tem estágio curricular também. Pode falar um pouquinho. A gente gosta bastante de divulgar a nossa rotina nas redes sociais, as pessoas gostam muito de É uma forma de você até motivar as pessoas, né, a estarem participando, né? E conteúdo de ovinos e caprinos tem uma procura grande, né? As pessoas gostam demais de ter esse conhecimento. E aí, de vez em quando, abrimos caixinhas de informação para solucionar, às vezes, umas dúvidas, às vezes até umas meias-verdades que na Ovinocultura tem. A gente gosta de explicar algumas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, fica, não, isso aqui é interessante, vamos divulgar. Essa observação, essa constatação, caso clínico, de vez em quando. Fantástico. Formação profissional, oportunidade que os alunos se integrem no dia a dia da Ovinocultura aqui na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos em Pirassununga. Vamos conhecer um pouco mais aqui dos trabalhos desenvolvidos aqui no setor. Expedição BE Brasil, nós estamos aqui em Juiz de Fora, na unidade fabril da empresa Nutriplan Salminas, empresa produtora de rações, de sal mineral, de núcleo proteico para batida de rações. Você que é criador sabe da importância da nutrição no seu criatório. Nutriplan Salminas, empresa parceira da Expedição BE Brasil desde o primeiro estado, Minas Gerais, onde o projeto se iniciou, o Espírito Santo. Você que tem o seu criatório de caprinos e ovinos que consome rações, que consome sal mineral e também núcleo proteico, dê preferência aos produtos Nutriplan Salminas, empresa do projeto Expedição BE Brasil. Vamos estar levando os produtos, divulgando os produtos por onde a expedição for passar. Conto com a sua preferência para os produtos Nutriplan Salminas. Forte abraço a todos. Bom, professor, tivemos a oportunidade de estar aqui visitando o campus. Aliás, eu queria aqui fazer um destaque. Primeiro, pela anfitriã, que fez questão de fazer um tour comigo aqui na chegada. Visitamos o campus, mais de 2.500 hectares de área. Obviamente que nós não rodamos toda a universidade, mas um belíssimo campus, com uma gestão muito bem trabalhada aqui com a prefeitura do campus, com uma integração, uma interação muito forte. Vale a pena você vir aqui para conhecer a USP aqui de Pirassununga, é realmente fantástico aqui, com um setor extenso, grande, com muito trabalho em vários setores da pecuária brasileira aqui, sendo desenvolvidos aqui. Obrigado, professor, por essa receptividade, por esse tour, por ter a oportunidade de conhecer mais essa belíssima academia brasileira. Professor, mas eu queria destacar aqui um trabalho que é a sua paixão, que é a menina dos olhos de ouro da professora Sarita, que é trabalhar a ovelha. A ovinocultura, nós sabemos que nós temos uma máquina de produzir cordeiro, que é a ovelha. E a importância de nós trabalharmos essa ovelha pensando no resultado da produção, seja de leite ou seja do cordeiro,
né, para termos resultados econômicos. Fala um pouco para a gente desse seu olhar, desse seu trabalho, né, por que despertou, né, na senhora esse trabalho com a ovelha? Na verdade, esse interesse começou no doutorado, porque eu vinha estudando sobre qualidade de carne de cordeiro durante a minha graduação, a minha iniciação científica e o meu mestrado. E o que eu percebi nesse período que eu avaliava a qualidade de carne, no momento onde ninguém estudava qualidade de carne de cordeiro, sim, né? Mal estudava qualidade de carne de boi, o foco era... dirá de cordeiro. Que dirá de cordeiro, né? O pessoal estudava bastante qualidade de carne de aves e suíno, muito pouquíssimo bovino, e ovinocultura quase nada. Na época que eu estudava bastante sobre qualidade de carne, eu observava uma diferença muito grande dos cordeiros que chegavam para a terminação. Tá. Então eu observava cordeiros excelentes, super bem desmamados, e uns cordeiros muito fracos para entrar no confinamento. E aí eu percebia que no confinamento o ganho de peso não compensava aquilo que ele não ganhou enquanto ele estava ao pé da mãe. E aí eu comecei a comparar as mães. Então eu pegava a mãe daquele cordeiro que chegava muito bom para mim no confinamento e a mãe daquele cordeiro muito fraco e ia atrás desse histórico para entender o que tinha acontecido lá atrás. E eu observava que as mães dos cordeiros bonitos, elas também eram bonitas. Tinham um bom score de condição corporal, uma boa conformação e faziam um bom peso relativo à sua raça. E os cordeiros mais fracos tinham as mães com algum problema de doença, algum problema que afetava o seu peso e o seu score de condição corporal. Que podia ser uma doença ou podia ser algum déficit nutricional mesmo. E aí isso despertou no doutorado o interesse de estudar como o efeito da nutrição materna afetavam as suas crias. Então, desde o doutorado eu tenho estudado isso. Hoje em dia, na pesquisa, isso tem um nome. Isso se chama programação fetal. E em alguns casos a gente também chama de nutrigenômica, quando a gente dá uma determinada nutrição para essa matriz que afeta o gene dos fetos. Então, tanto a programação fetal quanto a nutrigenômica são áreas inovadoras na pesquisa e que já conseguiram comprovar que a matriz bem nutrida e com saúde, ela entra no ciclo de reprodução, né? Então ela entra no cio, numa boa ovulação e mantém esse feto, né? Tem menos perdas embrionárias do que as ovelhas que passam por algum problema, ou de saúde ou de nutrição. Perfeito. É um mundo fantástico, por quê? Porque aí você consegue acompanhar essa ovelha desde a estação de monta até durante toda a gestação dela e acompanhar o que ela gera lá na frente. Os cordeiros vindo dessas ovelhas, eles têm realmente um peso ao nascer adequado, não são animais que nascem muito pesado e nem animais que nascem muito magro, então eles nascem com um peso adequado para determinada raça e eles desmamam mais pesados. E aí esse desmama mais pesado entra no confinamento mais pesado ou no sistema de terminação mais pesado, pode ser confinamento ou pode ser no semi-intensivo a pasto, e chega no abate de forma mais precoce. A gente consegue abater animais, então, antes aí da puberdade, com 4 meses e meio, no máximo 5 meses, com peso acima de 40 quilos e com uma boa terminação de carcaça. É um ciclo virtuoso que começa com a ovelha, né? Que começou com a ovelha. Aí é lógico que o reprodutor tem importância. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Lógico. Mas se eu tiver um reprodutor bom e uma ovelha ruim, não vai consertar. Milagre não vai fazer. Milagre, o coitado do reprodutor não vai conseguir fazer. E quando a gente fala ter uma boa ovelha, é importante que o produtor, né, ou quem está nos assistindo, não confunda com superalimentação. Claro, com certeza. Os extremos são problemas, né? Os extremos são problemas. E eu não estou indicando que ninguém gaste um dinheiro absurdo com a nutrição. A base da nutrição da ovelha ainda é um pasto. E aí, o que a gente só recomenda
é que realmente essa ovelha não passe por restrições nutricionais, Exatamente. que é muito comum acontecer na época da seca e que num período normal seria o terço final da gestação. Exatamente. Né? Ela vai emprenhar no outono, ela vai ficar no terço final de gestação no final da seca, que é quando a gente já não tem mais pasto, e ela vai parir na primavera. O problema é que, muitas vezes, a chuva atrasa e ela entra na lactação ainda sem pasto. Em um momento que a ovelha precisa de... Ela tem uma condição já corporal, desenvolvimento do feto, que reduz, né, o espaço do rumen para alimentação. O cordeiro está triplicando de peso nesse terço final, ela está produzindo leite e mantendo os corpos corporais, que ela precisa de alimento de qualidade, né, no momento crucial que é o período seco do ano, né? E isso tudo interfere. Se ela está passando fome num período que a exigência nutricional dela é alta, é lógico que vai afetar a própria ovelha, Com certeza. assim como vai afetar a cria que está dentro dela. E além disso, o que a gente observou? Que quando a gente faz um planejamento alimentar correto e essa ovelha vem se alimentando bem ao longo do ano, a gente observa que rapidamente ela entra em cio novamente quando a gente está falando de ovelhas que são poliéstricas anuais, né? Que não tem problema de ciclicidade. Então ela logo entra no cio novamente. E aí a gente consegue realmente fazer com que essa ovelha fique num período de sem gestação muito curto. O intervalo entre partos reduz, né? O intervalo entre partos reduz. Quanto mais reduzido for o intervalo entre partos, melhor para o produtor, porque ele mantém uma ovelha vazia por um período muito curto de tempo. Eu costumo brincar, né, que nós temos uma inquilina que tem que pagar aluguel colocando cordeiro no chão, né? Quer dizer, a ovelha tem que produzir. Tem né? que produzir. E para isso ela tem que ter condição. Tem que ter condições. E muitas vezes esse planejamento alimentar é realmente investir na qualidade da forragem, investir no dimensionamento dos pastos e dos piquetes, não superlotar a ponto dela comer muito baixo. Claro. Né? A gente tem que respeitar a altura de perfilhamento da pastagem para que essa pastagem tenha força de rebrota. Lembrando também, né, que toda vez que o animal come muito baixo, ele ingere mais vermes, a infestação de vermes é maior, e aí, se ela ficar doente, todo o nosso planejamento nutricional estraga. Né? A gente tem que manter esse equilíbrio entre saúde e nutrição. Quer dizer, nós temos, na realidade, que entender que nós estamos dentro de um sistema que o planejamento é fundamental em todas as fases e que a nossa ovelha, que é a nossa menina dos olhos de ouro, ela tem que estar integrada nesse sistema, funcionando muito bem. Né? Funcionando muito bem. É a mesma coisa que nós, né? Claro. A gente pode ter o melhor churrasco disponível do mundo, comer bem todo dia, beber bem todo dia, mas se a gente não tiver saúde, a gente não vai aproveitar essa abundância de alimento. E vice-versa. Né? Se a gente pode até ter saúde, mas se a gente não tiver uma boa alimentação. E uma coisa que é importante é que se a gente não tiver uma boa alimentação, o animal não tiver uma boa alimentação, ao longo do tempo ele vai ficar doente. Né? A nutrição ela vem primeiro, porque ela aumenta o sistema imunológico. A sanidade começa com a nutrição, né? A sanidade começa com a primeira vacina. É a primeira vacina, é manter uma boa nutrição. Professora, e dentro desse desafio, né, do produtor entender, nós temos um custo de produção hoje na ovinocultura, em que a alimentação representa, aí, dependendo do sistema de produção, entre 60% e 70% do custo de produção. Com certeza. E levando em consideração, né, esse conceito da matriz e o efeito que a nutrição tem na matriz em todo esse processo de produção, como é que a senhora vê essa equação? Como é que nós podemos fazer eficiência produtiva e um custo adequado para que o produtor tenha resultado econômico? Olha, Luciano, para cada propriedade é importante que ele faça o seu próprio custo de produção para ver quais são os pontos que são gargalos. Eu te falo que em algumas propriedades o custo de produção na nutrição ela é até menor que isso e o gasto com medicamento é altíssimo. Por quê? Por causa disso que a gente estava falando. Às vezes ele economiza na nutrição, o sistema imunológico do animal deprime,
o animal começa a ficar doente por qualquer coisa e o gasto com farmácia é enorme. Verdade. E aí ele acaba gastando muito dinheiro com vermífugo, antibiótico, anti-inflamatório, repelente de mosca, e tudo aumenta. Então, o produtor ele tem que entender que, às vezes, o investimento na nutrição vai fazer com que ele economize em outras coisas. Né? Esse investimento de nutrição, muitas vezes, é uma adubação no pasto, é um sal mineral para ovino e caprino, não um sal mineral de boi, é um sal mineral em vez de um sal branco, é investir, de repente, num sal proteinado, num sal energético, quando ele está com a pastagem oscilando de produção, é uma silagem bem feita, se não silagem, um feno bem feito. Esse investimento vai fazer com que ele economize no medicamento, vai fazer com que ele tenha cordeiro ao pé da mãe. Muitas vezes o custo da ovelha que não pare nada, ou que pare e o cordeiro morre antes da desmama, rouba mais a lucratividade desse produtor do que investimento dele na nutrição. Na realidade, a gente tem na nutrição, né, e a importância da nutrição nesse efeito, uma economia nos outros setores e uma produção, né, permanente e efetiva no rebanho. Né? É fundamental. Né? Que viabiliza o sistema. Às vezes o produtor não quer gastar dinheiro melhorando o pasto dele, melhorando uma cerca, melhorando um bebedouro, melhorando um saleiro, distribuindo melhor o coxo no pasto para suplementação na época da seca, ele economiza nisso, e o que ele ganha em troca? Uma ovelha vazia o ano inteiro, que come o ano inteiro sem produzir nada. Ele ganha em troca uma ovelha doente, ele ganha em troca um cordeiro que acaba ficando doente, morrendo antes do sistema de terminação começar. Muitas vezes morre nos primeiros 15 dias de vida do cordeiro. E isso gera uma frustração para o produtor e para o funcionário também. Ninguém gosta de enterrar um animal, né? É fato. E muitas vezes o produtor entra e sai da atividade rápido e sai criticando a ovelha, quando na realidade a falta de planejamento, de conhecimento técnico, de profissionalismo levou ele a resultados negativos. Né? Exato. O problema não está na ovelha, está muitas vezes no produtor. Né? Exato. Na maioria das vezes no produtor. Né? E esse produtor ele precisa enxergar isso. Olha, eu vou começar a criar, ou eu já crio. Puxa vida, quantas ovelhas no meu rebanho pariram esse ano? Qual é a minha taxa de prenhez? Qual que é a minha taxa de mortalidade? Não sei, porque muitas vezes a ovelha nem identificada está. É verdade. Então, se ele não está identificada, como é que ele vai registrar como está indo a produção dele? Não tem anotação de indicadores zootécnicos nenhum, não sabe histórico, nada, quer dizer, não tem o mínimo de gestão necessária, né? O produtor, se ele quiser sair do status de criador para ser um produtor, ele tem que fazer gestão do seu rebanho. E a gestão do rebanho começa com a identificação dos animais. Não quer gastar dinheiro colocando brinco, não sabe colocar um brinco, não sabe tatuar um animal, não tem problema, coloca um colarzinho. É uma coisa tão simples. Verdade. E é tão barato e faz uma diferença gigantesca dentro do sistema de produção. Professora, a gente está caminhando aqui para o final dessa nossa visita. Né? Como é que a senhora vê o cenário da ovinocultura brasileira para os próximos anos? O que a senhora tem, né, nesse percurso que a senhora tem aí, participado de várias pesquisas, participado, né, nesse contato com colegas aí, outras instituições de ensino? Que cenário nós temos para a ovinocultura brasileira, na sua opinião? Olha, segundo a Organização, né, Mundial da Saúde, segundo a FAO, segundo todos os órgãos mundiais, assim, a população mundial vai continuar crescendo. Sem dúvida. Né? E são mais pessoas para se alimentar. A perspectiva que a ovinocultura, até 2032, ela cresça em torno de 3,5% a 4,5%. Esse crescimento ele vai ser maior na Ásia e na África. Mas se o Brasil for esperto, ele cresce junto e nós vamos ter muitos alimentos aí para produzir, né, tanto leite quanto a carne e, por que não, a lã, para contribuir com esse crescimento mundial.
né? Se a Ásia vai crescer a ovinocultura em torno de 4,5%, a África quase 5%, os outros países numa taxa menor, mas vai crescer nessa velocidade ao ano até 2032. Que está aí, né? Está pertinho. Que está aí pertinho, nós deveríamos também embarcar nessa e crescer também. Eu acho que o Brasil vai crescer, tanto na produção de carne, leite, e eu desejo muito que a lã também, né? Acredito que nós vamos crescer junto com o mundo. Mas para que a ovinocultura seja realmente visível para o brasileiro, assim como é a avicultura, a suinocultura e a bovinocultura de corte, não comparando, cada sistema de produção é de um jeito, né? Obviamente que a gente não dá para comparar monogástrico com ruminante, sim, mas se a gente quiser crescer com o mesmo respeito que essas outras cadeias crescem, nós temos realmente que nos profissionalizar, tendo gestão, melhoramento genético, controle sanitário, nutrição, bem-estar. Não podemos mais esquecer do bem-estar dos animais, porque quanto mais eles estão se sentindo bem, maior a produção, né? E a profissionalização também da cadeia, de venda dessa carne, de abate dessa carne, de venda dessa carne, fiscalizada, com uma certificação de que aquele consumidor está comendo algo que não vá prejudicar a sua saúde. Essa segurança alimentar, cada vez mais o consumidor vai exigir. E a nossa cadeia, se não tiver essa segurança alimentar, ela vai ter um problema para crescer. Fica a dica para você que está acompanhando a Expedição Meu Brasil, né? E nesse momento de oportunidade do crescimento da cadeia, tem aquele que chora e que vende lenço. Eu espero que você esteja na fila de quem vende lenço, oportunizando aí a produção de ovinos para atender o Brasil e quem sabe a exportação, né, a gente chegar nesse patamar de exportação. Professora, eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né, de termos a oportunidade de conhecer esse trabalho, né, conhecemos um pouquinho disso, tem muita coisa para a gente ver e para ter oportunidade de falarmos. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, um recado para produtores e apreciadores da ovinocultura brasileira que nos acompanham, né, nessa rotina aí da Expedição Meu Brasil. Eu agradeço novamente, né, a Expedição Meu Brasil vir aqui nos visitar, foi uma manhã maravilhosa aqui de trabalho, foi espetacular. Eu sou uma apaixonada pela ovinocultura, quem me conhece sabe disso, né? Adoro o que eu faço, adoro ser professora também e treinar essas pessoas para trabalharem aí com a ovelha e com a cabra. Fica uma mensagem para o produtor que está nos assistindo, no seguinte: não tenha medo de perguntar, procure se informar, procure se profissionalizar. Criar ovelha e cabra é realmente muito fácil, são animais de extrema gentileza, são animais fáceis de lidar, o ciclo de produção é muito curto e se fizer tudo certo, o ciclo de produção sendo curto é uma grande chance de ganhar dinheiro. Mas se fizer errado, esse ciclo curto ele some e o prejuízo aumenta. Então, a dica é: não sei criar, não sei, tenho dúvidas, procure ajuda. Sempre a universidade e pessoas e técnicos que têm conhecimento na área podem ajudar. E criar realmente ovelha, quando bem criado, ele é lucrativo, assim como a cabra. Fica a dica. Professora, obrigado pela oportunidade, foi um prazer a gente estar aqui. Prazer. E você que acompanha a Expedição Meu Brasil, nos acompanhe nas visitas do dia a dia, pelo Instagram e pelo Facebook, para acompanhar as viagens, as visitas que fazemos, e assista aos vídeos completos no canal do YouTube, para você ver essa e tantas outras histórias que nós vamos contar por esse Brasilzão afora. Forte abraço, até a próxima.